Bom dia, meninas. Bom Estamos dia. aqui, eu de Luiz Marcelo, aliás, de novo, tem que mudar esse nome, né? Que senão não dá para ficar de Luiz Marcelo aqui, senão nós substituindo aí, né, os comentários, para nos ajudar os comentários aí desse livro, O Milagre da Manhã, para transformar seus relacionamentos. Que bacana, né? Vamos começar agora uma parte super interessante, que é a parte do perdão. É bem lindo isso. Ontem eu fiquei muito emocionada, o Juramar não está aqui ainda, né? Eu fiquei muito emocionada, né? Eu já conhecia com a história dele, acho que a Joyce não sabe, mas, né, a história dele, que ele cuida da esposa doente já há 13 anos, né? E Eu ele achei uma que falou, gracinha, Juramar. Eu e ele achei uma falando assim, né? gracinha ele falando da O esposa. sorriso dela é o que satisfaz ele, né? Porque ela não se movimenta, né? Então ele tem que cuidar dela assim com todo carinho. E da forma que ele fala, né? Então, isso é um amor mesmo, isso é um relacionamento, né? Dá sem pedir nada em troca. Isso é uma coisa que cuida para a vida. E esse livro diz muito disso também. Eu tenho uma história que eu vou contar aqui. Eu li, assim, talvez não lembre todas as partes, mas tem uma história que eu li há uns anos atrás sobre um casal que o marido tinha um segundo relacionamento, né? Estava em adultério, segundo relacionamento, e ele tinha pedido o divórcio para a esposa, a separação. E ela não se conformava, porque ela não queria separação, ela não queria aquilo. E ela fez uma proposta para ele, né? Depois de toda a discussão, ela fez uma proposta para ele. Ele falou assim: tá bom, só que você vai fazer um teste. Vamos fazer, enquanto nós nos divorciamos, você vai fazer um teste. Todos os dias, ele tinha que fazer tudo de melhor para ela. Pegar tudo como se fosse um casal perfeito, amando, tudo assim. E ele pegava ela, levava para o trabalho, levava para o médico, tirava da cama, servia o café, fazia o café, tudo assim como se fosse começando de novo um relacionamento. E ele fazia todo aquilo ali. Foi durante, assim, eu não sei o tempo, se foi durante 30 dias, mesmo não me lembro o que fala. Sei que no final de tudo isso, né, e ela estava ficando adoentada, ele colocava ela no carro, foi assim, todas as etapas. No final de tudo isso, ele se apaixonou por ela de novo. Ele tinha um relacionamento. Só que ele não sabia que ela estava morrendo. Ela estava com câncer. Então, todo aquele ritmo que ele fez, ele foi se apaixonando por ela de novo, e ela estava fazendo tratamento de câncer, e assim, aliás, ela estava com câncer, né, que ela sabia que estava condenada, né, a falecer, a morrer, e ele não sabia, e ele estava restaurando o casamento dela antes dela morrer. E termina lá com a história que ela partiu, e eles tiveram um relacionamento até o final, e ele de novo restaurou todo o casamento dele até o final, quando ele ficou viúvo. Então foi uma história assim, muito linda, que emocionou com a época que eu li sobre o casamento disso. Porque às vezes nós temos que voltar mesmo a fazer algumas etapas que a gente deixa lá atrás para a gente restaurar e reconquistar, né, o amor que às vezes não está perdido, mas está adormecido ali. Então, sempre uma observação. Bora lá? Às vezes a gente ama e não sabe que ama, né? Exatamente. É aquilo que eu falei, acho que antes de ontem, né? Quando muitas crises, né? As crises que eu tive, meus relacionamentos, as brigas, principalmente quando a gente está com crianças pequenas, ou naquele agito, ou inexperiente também, né? Eu imaginava assim, eu no auge da minha ira, dos meus problemas, eu imaginava o que era ficar sem a pessoa, né? Daí eu repensava, não dá. Eu gosto, eu amo, assim, então eu restabeleço sempre dessa forma, né? Que seria a minha vida sem aquilo? E aí que eu mudo também, daí restaura. Aí vai bacana, aí você começa a analisar também, uma das coisas que é bem interessante, você começar a analisar
o lado bom, né? Porque a gente fica muito fixo nos defeitos, nas coisas ruins, nas coisas assim, mas a gente, nossa, demora, ou esquece, ou demora a analisar as qualidades né, do relacionamento, da pessoa, de tudo isso. A gente fica sempre forçando ali, ai, o que é ruim, o que é ruim, o que é ruim, e aí aquilo lá, né, machuca e vai desgastando isso daí. Mas vamos, essa aí é a minha fala. Obrigada, meninas. Vamos ali, vamos começar a ler agora a parte do perdão. Você vamos ver o que essa história vai dizer para nós. Aqui. Capítulo 6. Como perdoar tudo. Stacey Martino. Perdoar é a nossa contribuição mais importante para a cura do mundo. Marianne Williamson. O perdão liberta para superar a dor e entrar em uma vida dedicada a amar e a servir. Dr. Wayne Dyer. Infelizmente, há uma dinâmica que vejo com muita frequência. As pessoas me procuram em momentos difíceis, sofrendo muito todos os dias. Elas querem transformar seus relacionamentos, criar uma vida melhor, ser bons modelos de comportamento para os filhos, além de ter um amor inabalável e uma paixão sem limites. Mas estão paralisadas no sofrimento. Quando mergulho mais fundo, geralmente descubro que elas estão empacadas em razão de algo que ainda não conseguem perdoar. Ao se agarrar a isso, não conseguem obter o que tanto desejam. Você simplesmente não pode ter um amor inabalável e um relacionamento forte sem perdoar. Mágoas, traições, arrependimentos, erros, dores do passado. Por definição, é isso que atrapalha. Não perdoar aumenta a distância entre vocês e cria um relacionamento suscetível a abalos. Em alguns casos, temos dificuldade de perdoar os parceiros, e a distância aumenta ao longo do tempo. Em outros, quem mais precisa de perdão somos nós mesmos. Estou aqui para dizer que tudo pode ser perdoado. Sim, tudo. Antes de começar a surtar, deixe-me explicar. Não estou depreciando suas emoções. Acredite, no meu trabalho ajudei pessoas a enfrentar situações horríveis, algumas que você nunca vai imaginar. E sim, tudo pode ser perdoado. No fim deste capítulo, você vai entender por que digo isso. Melhor ainda, no fim deste capítulo você não só vai acreditar como também vai guardar esse conhecimento pelo resto da vida. Não importa se você precisa perdoar seu parceiro, outra pessoa de seu círculo de relacionamentos ou a si mesmo. É hora de zerar tudo e recomeçar. Como, há muitos anos, Paul e eu desenvolvemos este processo de perdão em 5 passos, que foi testado e aprovado. De todo o trabalho que fazemos no mundo, este é um dos favoritos de Paul, porque ele é imensamente apaixonado por ajudar as pessoas a se libertarem do peso desnecessário que é não perdoar. Venha a um dos nossos eventos presenciais, onde ele poderá guiar você por todos os passos desse processo ao vivo. É uma experiência imperdível. Depois de se libertar desse peso, conseguir perdoar e zerar tudo, você vai reconquistar a liberdade. E vai ficar livre do passado, livre para seguir em frente no relacionamento, ou começar outro, livre para planejar sua vida, livre para ter um relacionamento sólido e livre para viver uma paixão sem limites. O processo é tão poderoso que, quando nossa equipe conversou sobre as ferramentas e estratégias que precisávamos incluir neste livro para fortalecer você e transformar seus relacionamentos, esta ficou em primeiro lugar na opinião de todos. Processo de perdão em 5 passos. 1. Liberar a resistência a se perdoar e a perdoar os outros. 2. Entender o verdadeiro significado do perdão. 3. Encontrar as bênçãos e desempacar. 4. Mudar sua história. 5. Decidir e zerar tudo. 6. Está pronto? Vamos lá. Primeiro passo: liberar a resistência. Vamos começar com sua resistência a se perdoar. Consegue pensar em algo que você fez no passado e tem dificuldade para se perdoar? Talvez tenha falado algo negativo no calor do momento e tenha remorso por isso. Ou quem sabe se arrependa de uma decisão ruim. Você já fez seu parceiro sofrer com mentiras, infidelidade, vícios ou outros comportamentos nocivos? Após guiar milhares de clientes rumo ao perdão, a causa mais comum de resistência a ser perdoado é a sensação de que, de alguma forma, as pessoas estão pagando uma dívida. Se você fez algo e não consegue se perdoar por isso, essa sensação é familiar, certo? Uma parte de você teme que se perdoar signifique de alguma forma se livrar da responsabilidade e que a única decisão honrada é se responsabilizar. Se for o seu caso, me diga. Isso ajudou? Não se perdoar resolveu algo para você ou para qualquer uma das partes envolvidas? Se você refletir e responder com sinceridade, posso apostar que nem você mesmo nem qualquer outra pessoa obteve algo de bom com sua recusa em si. Perdoar. Vamos ser sinceros, não resolveu absolutamente nada. Continuar nesse arrependimento e autoflagelação só faz mal e deixa você congelado no mesmo lugar. Liberar a resistência a se perdoar é o primeiro passo na direção de um novo começo, mas sabemos que falar é mais fácil que fazer. Esse é um trabalho desafiador. Se conseguisse, você já teria se perdoado. Felizmente, nós desenvolvemos muitas ferramentas para ajudá-lo. E uma das mais poderosas se chama versão de você. Como seres humanos, continuamos a crescer e a mudar ao longo da vida. A cada dia estamos diferentes do que éramos no dia anterior. Portanto, o que dizemos ou fazemos é definido por quem somos naquele momento. Fazemos o melhor possível a cada instante, com base no nível de desenvolvimento atual. A verdade é, quando sabemos mais, podemos agir melhor. A ferramenta versão de você reconhece essa dinâmica. Com ela, nós olhamos para algo de que nos arrependemos e dizemos: a versão de mim naquele momento fez o melhor que pôde com o conjunto de habilidades que tinha. Hoje sou uma versão ainda melhor de mim, por isso vou fazer melhor. Oportunidade para o milagre da manhã. Se esta for uma área importante para você, pense em adicionar a declaração do parágrafo anterior às afirmações do seu milagre da manhã. A esta altura você deve estar pensando: bom, essa ferramenta é ótima para quem não fez uma coisa tão ruim assim, mas você não faz ideia de quanta dor e estrago eu causei com o que disse ou fiz, ou deixei de fazer. Eu compreendo. Quero que você saiba que entendo mesmo, pois já estive na mesma situação. Em 2010, eu estava empacada exatamente nesse ponto. A pessoa que eu mais precisava perdoar era a mim mesma, mas eu não sentia que poderia fazer isso porque meu fracasso tinha causado muita dor e sofrimento à minha família. Veja bem, em 2009, Paul e eu tínhamos uma empresa de consultoria em Nós
Fazíamos coaching de relacionamentos por fora, mas éramos consultores em tecnologia. Devido à crise econômica global da época, que afetou muitas famílias, nós vivemos um desafio financeiro muito inesperado naquele ano. Minha ideia era investir em uma solução que eu esperava que pudesse nos tirar da crise. Contudo, eu estava errada, muito errada. Em vez de resolver o problema, o caminho que seguimos nos afundou ainda mais na crise financeira. Em 2010, nós tínhamos apenas $1.300, cerca de R$ 5.000 em dinheiro, com 2 bebês na família. Com uma dívida na casa dos 6 dígitos, estávamos prestes a falir e perder nosso imóvel. Felizmente, Paul e eu buscávamos o desenvolvimento pessoal havia anos, e em vez de deixar o estresse e o arrependimento nos separarem, ficamos ainda mais unidos e saímos mais fortes disso tudo. Paul e eu ralamos muito. Ambos conseguimos empregos em tempo integral, e fizemos de tudo para desafiar as probabilidades e sair do desastre financeiro. Em 2011, apenas um ano depois, começamos a sair da crise. Nosso relacionamento estava mais forte do que nunca, mas eu ainda me culpava e me punia pelas perdas financeiras que havia causado. Eu simplesmente não sabia como me perdoar, até que surgiu um momento que me marcou muito. Enquanto subia na hierarquia corporativa do meu novo emprego, cheguei a um ponto tão alto que conseguia facilmente ir além dos meus objetivos e fazer todo o trabalho em menos de uma semana típica de 40 horas. Àquela altura, eu me senti pronta para arranjar outro emprego e ajudar minha família, mas não conseguia decidir o que fazer. Pedi a ajuda de John Vroman, meu coach, mentor e um dos meus melhores amigos, para descobrir que tipo de trabalho ou negócio eu deveria procurar. Lembro vivamente de todos os detalhes do que aconteceu depois, pois aquela conversa se tornou um dos momentos mais marcantes da minha vida. Quando estava no escritório do John, ele começou a falar sobre minha maior paixão, ajudar as pessoas a transformar seus relacionamentos como se isso fosse uma opção viável de renda. Eu me lembro de dizer, não, John, não posso fazer mais coaching de relacionamentos. Preciso fazer algo que me dê dinheiro. Ainda tenho muitas dívidas a pagar. Guarde essas palavras, por favor. Perguntei a John o que ele achava de eu arranjar outro emprego na área de contabilidade, que é minha antiga profissão, ou lançar o sistema online para a compra de carros que havia inventado. Não estou brincando. É sério. John riu, descartou sem demora essas possibilidades e começou a dizer que qualquer assunto pelo qual eu seja apaixonada sempre vai me dar retorno financeiro. É inevitável. Eu ouvi o que ele disse. Até acreditei naquilo. Droga, eu até teria dito tudo isso a ele se nossos papéis estivessem trocados. Mas eu já tinha fracassado em uma empresa. Como poderia pensar em abrir outra quando foi justo isso que causou todo aquele desastre? Sem contar que eu ainda tinha dívidas a pagar. Na minha cabeça, eu devia esse dinheiro à minha família. Nós o perdemos por minha culpa, e eu não sossegaria até pagar tudo. John é um técnico incrivelmente perceptivo e um mestre em fazer perguntas essenciais. Com 2 perguntas precisas e poderosas, ele logo chamou a atenção para o fato de eu não me perdoar. Stacy, a quem você vai pagar essa dívida? Por que você precisa pagar a essas pessoas? Quando refleti sobre minhas respostas a essas perguntas, percebi pela primeira vez de modo consciente que estava assumindo a responsabilidade pela nossa quase falência e que estava me punindo até pagar minha dúvida. Essa revelação foi um grande momento de virada. Quando voltei para casa naquela noite, contei minha percepção a Paul. Chorando, confessei que sentia muito por ter perdido todo o dinheiro que tínhamos. E a resposta de Paul me espantou. Stacy, do que você está falando? Você não me obrigou a fazer nada. Eu fiz a mesma escolha que você na época. Você não fez nada sozinha. Nós fizemos juntos. E não foi um fracasso, de forma alguma, Stacy. Foi uma das maiores lições que aprendemos na vida. Aprendemos tanta coisa durante esse período que vamos precisar exercer nossa vocação para o mundo. Lições pelas quais eu sou muito grato. E nós nunca fracassamos. Nós triunfamos. Poucas pessoas poderiam passar de US cifrão 1.300 no banco, com 2 bebês, à beira de perder a casa, a estar sem dívidas, com a casa quitada e 2 salários de 6 dígitos em menos de um ano. Isso não é um fracasso, Stacy. Isso é uma vitória. Minha mente estava a 1000 por hora. Eu estava bastante confusa. Eu vinha carregando a culpa sozinha esse tempo todo. A voz da consciência me atormentava pelo meu fracasso de modo tão incessante que eu só podia ser a única responsável. Era óbvio, mas Paul, a pessoa de quem sou mais íntima no mundo e o único que poderia usar aquilo contra mim, não via a situação da mesma forma. Ao não me perdoar e me punir pelas decisões tomadas na época, eu estava me causando um sofrimento desnecessário. Realmente acreditei que fazia algo honrado ao me responsabilizar pelo pagamento da minha dívida, e mesmo assim eu estava errada o tempo todo. No dia seguinte, abri minha empresa de coaching para relacionamentos. Se eu não tivesse acabado com a resistência e me perdoado, quem sabe o que poderia ter acontecido? Eu provavelmente teria lançado aquele guia online para a compra de carros no Clickbank. Caramba, dá para imaginar isso? Penso nas famílias que ajudamos, cujos relacionamentos nós auxiliamos a transformar. Onde elas estariam hoje se eu tivesse mantido a resistência a me perdoar imaginando que fazia algo honrado? Se eu continuasse a fazer coaching para relacionamentos sem cobrar, teria que manter um emprego em tempo integral e trabalhar em algo distante da minha vocação. Pior ainda, por conta do tempo, eu só teria ajudado uma fração minúscula das pessoas que ajudamos hoje. Quando disse sim, e mergulhei em minha vocação e destino, ajudei a curar vários corações, transformar vidas e relacionamentos, além de manter crianças em lares mais felizes. É impossível conquistar algo positivo fazendo algo negativo. É a lei universal. Não perdoar gera uma energia negativa. Portanto, manter-se nesse caminho jamais vai resolver os desafios ou melhorar a situação. Leia isso de novo. Você não pode fazer algo negativo, isto é, se criticar e esperar que resulte em algo positivo, resolver o problema. É um fato. Por mais que pareça difícil se perdoar, a verdade é que continuar não se perdoando é prejudicial a você e a todos com quem você convive. De novo, quantas pessoas não teriam recebido a ajuda de que precisavam se eu não tivesse me perdoado e mergulhado em minha vocação? Pense nisso. E se tudo que você deseja também vier quando você se perdoar? Sua resistência a perdoar outras pessoas. Agora, vamos lidar com sua resistência a perdoar outras pessoas. Quando se trata de perdoar os outros, descobri que a resistência é criada pelas objeções a seguir. Não quero que ele ou ela saia impune, é a maior objeção. Quando alguém se considera prejudicado por outra pessoa, seja de modo catastrófico ou sutil, isso pode deixar a pessoa paralisada na resistência. Nessa situação, o perdão significa dizer que não houve problema algum no que aconteceu, tirando a responsabilidade da pessoa. Essa sensação vem do fato de não entender o verdadeiro significado de perdoar. Vamos falar disso no segundo passo deste processo. Não quero ser um capacho. É a segunda objeção mais comum que empaca as pessoas na resistência a perdoar os outros. Você acredita que vai ser um capacho e deixar todo mundo passar por cima de você caso perdoe os outros. Não perdoar não impede você de ser um capacho hoje, neste exato momento. Analise isso por um instante. Na verdade, ocorre exatamente o oposto. De acordo com a lei universal, ao guardar a experiência de não perdoar em si, lembrar continuamente dela e associar-se a ela, você está atraindo mais falta de perdão no presente. Como nós atraímos circunstâncias que se identificam com nossa situação emocional? Se continuarmos com raiva por alguém nos fazer de capacho, vamos atrair mais situações em que alguém vai nos fazer de capacho. Se ao não perdoar você diz que está se protegendo para que isso não aconteça de novo, está se enganando. Como saber se você está fazendo isso? Bom, há alguma situação na vida que é um gatilho quase instantâneo para você? Há alguma situação que faz você morrer de raiva e se perguntar por que isso sempre me acontece? Ou porque eles sempre? Ou ainda porque eles nunca? Caso você tenha respondido sim, posso garantir que há um trabalho de perdão a fazer. Mas como fazer isso? Olha, meu anjo, nós ensinamos aos outros como devemos ser tratados. Para impedir que você seja tratado como capacho no futuro, misture o presente curativo do perdão à sabedoria obtida com o que viveu e defina limites saudáveis. A sabedoria é o presente que vai fortalecê-lo para viver melhor no futuro. Mas aqui está a pegadinha. Adquirir sabedoria com a experiência não é automático. É preciso definir sua intenção e pensar nessas perguntas sobre a ofensa.
O que você aprendeu com essa experiência? O que você pode mudar em si mesmo? O que você pode aprender com isso para na próxima vez enfrentar a situação de outra forma e criar um resultado diferente? A sabedoria revelada nas respostas a essas perguntas de qualidade vai ajudá-lo a criar um resultado melhor no futuro. A sabedoria é a fonte do seu poder pessoal e de proteção no futuro. Continuar não se perdoando não vai protegê-lo de problema algum. Não se perdoar só garante sofrimento futuro, portanto a hora do perdão é agora. Não importa se quem precisa ser perdoado é você ou outras pessoas. É hora de se libertar. Fortaleça-se. Zere tudo. Decida que você quer perdoar. Para superar a resistência a se perdoar ou a perdoar outra pessoa, aperte o interruptor neste exato momento e decida. Hoje é o dia em que você vai dar a si mesmo e aos outros o presente do perdão. Ao tomar a decisão e eliminar toda a resistência ao perdão, você está pronto para a próxima etapa do processo. Segundo passo: entender o que realmente é o perdão. O segundo motivo mais comum pelo qual as pessoas ficam empacadas, incapazes de perdoar e começar do zero, é o fato de a maioria delas não entender o que realmente é o perdão. Elas acreditam na concepção errônea e de que perdoar significa dizer, tudo bem, não tem problema isso ter acontecido. Querido, o perdão não é isso, e infelizmente muita gente boa fica imobilizada e não consegue seguir em frente. Você não precisa jamais dizer que tudo bem isso ter acontecido, seja lá o que for. Há muitos anos, quando ouvi de Oprah uma definição de perdão, fiquei atonita, de queixo caído, analisando essa verdade revolucionária. Perdoar é abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Oprah Winfrey. Deixe essa ideia amadurecer uns instantes. É muito diferente de dizer, está ótimo, tudo bem, isso que você fez não me chateou. Depois de explicar essa definição naquele dia, Oprah contou à plateia uma história incrível que demonstrou lindamente o que ela queria dizer. Não vou fazer justiça ao recontar a história porque, convenhamos, é a Oprah e foi a experiência dela, mas está aí a ideia central do que a apresentadora disse. Um dia, quando Oprah estava andando pela Michigan Avenue em Chicago, notou uma mulher saindo de uma limusine do outro lado da rua. A apresentadora na hora reconheceu como alguém que odiava. Segundo ela, aquela pessoa havia magoado no passado. Oprah ainda estava furiosa com a mulher e guardava um rancor imenso em relação a ela. Assim que a reconheceu, ela sentiu uma raiva incomensurável. Foi quando algo completamente surreal aconteceu. Do outro lado da rua, Oprah viu a mulher entrar na Tiffany's com a pessoa que a acompanhava, rindo, como se não tivesse preocupação alguma na vida. Oprah contou que ficou embasbacada. Ela percebeu que a mulher não fazia a menor ideia de que Oprah estava com raiva dela. O alvo de sua revolta entrou na Tiffany's feliz da vida, sem ter a menor ideia daquela raiva. Naquele momento, Oprah se deu conta. O rancor que estava guardando afetava apenas a ela mesma, não a outra mulher. Querido, não perdoar é sempre assim. Afeta só você por dentro. Da mesma forma, o perdão acontece dentro de você. É para você, não para outra pessoa. O perdão não acontece entre duas pessoas. Assim que Oprah decidiu abrir mão da esperança de que o passado tivesse sido diferente, o perdão aconteceu internamente, e ela ficou livre dos efeitos da raiva e do rancor que carregava. Observação: ela não precisou atravessar a rua até a Tiffany's e dizer para a mulher, eu perdoo você. Ela poderia até ter feito isso, mas aí seria fazer as pazes, o que não é necessário para o perdão. Para mudar sua cabeça, fazer as pazes acontece entre duas pessoas, e o perdão acontece dentro de uma só pessoa. É uma grande diferença. São dois conceitos completamente distintos. Muitos de nós aprendemos que eles são iguais, e por isso é comum ficarmos empacados em não perdoar. Nós acreditamos que perdoar significa pegar o telefone e dizer, tudo bem, eu perdoo você. Às vezes não é seguro fazer contato com a pessoa, ou ela pode já ter falecido. Por motivos diversos, não podemos ou não queremos fazer contato, e sentimos que não podemos perdoar. Fazer as pazes nem sempre é possível, porque envolve duas pessoas, mas perdoar sempre está ao seu alcance, porque só envolve você. Um momento de decisão, um ato feito por vontade própria. Você só precisa decidir em seu coração e mente que abre mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Sinta a liberdade e a leveza disso. É o dom do perdão em você. Você está aí? Consegue sentir? Se não conseguiu, talvez esteja com outro problema bem comum. A esta altura do processo, muitas pessoas sentem um novo patamar de resistência devido à necessidade de que a justiça seja feita. Para mudar sua cabeça. Não perdoar é diferente de fazer justiça. Ao continuar não perdoando, você não está fazendo justiça, certo? Se estivesse, se sentiria melhor com a ausência do perdão. Mas não é o caso. A raiva, a ira e o rancor são energias cancerosas que o afetam negativamente no espírito, no corpo e na alma. Isso não faz justiça a ninguém, porque não é assim que funciona. A ausência de perdão não tem a capacidade de afetar a outra pessoa a ponto de fazer justiça. Injustiça é a sensação de que algo precisa acontecer para acertar tudo. Olho por olho, dente por dente. Karma, mas não é possível retirar o que foi dito. Ações não podem ser desfeitas. Não se pode agir depois que o momento passou. Não há como fingir que nunca aconteceu. Não podemos voltar no tempo e mudar o passado. Mas e a justiça? Não é seu trabalho fazer justiça. Não é assim que o universo funciona. A lei da causa e efeito é a mais poderosa entre as leis do universo. O universo vai fazer justiça usando a lei da causa e efeito, como ensina a terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação oposta e de igual intensidade. Muitas vezes você pode ver uma situação e dizer, não houve justiça. Eles saíram impunes. Pode parecer que sim, mas na verdade isso não é possível no mundo em que vivemos. O universo está sempre se corrigindo, e ninguém pode fugir dele. Meu anjo, muita dor e sofrimento acontecem por trás de portas fechadas e jamais são vistos. O que você joga para o universo volta para você, às vezes multiplicado por 10. Se alguém fez algo bom ou ruim, isso vai voltar para a pessoa feito um bumerangue. E pode acontecer de uma forma que você nunca saiba. E não é seu trabalho saber. Como disse Byron Katie, autora de Ame a Realidade, existem 3 tipos de contas. A sua conta, a conta de alguém e a conta de Deus. A justiça se encaixa perfeitamente na conta de Deus. Às vezes nós vemos um magnata que rouba milhões e sai impune. O que não vemos é que ele traz a mesma falta de integridade ao casamento e está colhendo as consequências em casa. A esposa tem um amante e acaba pedindo divórcio, o que o arrasa financeiramente. Ou os filhos usam drogas para anestesiar a dor da ausência de conexão e amor paterno, e podem roubar dinheiro dele para comprar drogas ou até fazer coisa pior. O dinheiro roubado vira uma maldição. Ele não saiu impune, no fim das contas. Isso acontece todos os dias, e você nunca vai saber. As pessoas sempre vivem os resultados que criaram com suas decisões. Ninguém escapa disso. Leia a frase de novo, por favor. O ato de não perdoar é incapaz de gerar justiça no mundo. Achamos que estamos punindo a outra pessoa, mas não estamos. Ela segue com sua vida e talvez sinta remorso, mas isso não tem nada a ver com o fato de você se agarrar à decisão de não perdoar. Conseguiu entender agora? O ato de não perdoar fica arraigado em seu corpo físico, emocional ou espiritual e não tem poder algum para criar justiça. Se você ainda estiver lutando com a necessidade de fazer justiça, é hora de abandonar a crença falsa de que fazer justiça está em seu poder. Sua função neste planeta não é fazer justiça. Não é assim que funciona. Se você parte do princípio de que pode fazer justiça, recaiu na responsabilidade excessiva. Abra mão dessa ideia e deixe que o universo faça seu trabalho. Como você viu no exemplo de Oprah, a outra mulher estava sorrindo a caminho da Tiffany's. Quando se agarrava à decisão de não perdoar, Oprah definitivamente não estava fazendo justiça. Além do mais, não perdoar tem as mesmas consequências de culpar outra pessoa. Ao fazer isso, você coloca todo o poder de resolver a questão nas mãos dela, e você fica impotente, porque ela pode fazer algo a respeito ou não. O mesmo acontece com a ausência de perdão. Você entrega seu poder a outra pessoa. Por quê?
Bom, para que o transgressor receba a justiça que você procura, precisa tratar você com justiça. Ele precisa fazer algo. Você pode passar o resto da vida esperando a pessoa que o magoou dar a meia volta e acertar tudo em um passe de mágica. Odeio trazer más notícias, mas é improvável que isso aconteça. Enquanto isso, você fica alimentando uma energia negativa que atrapalha sua paz de espírito, faz você perder o sono e contrai seus músculos de um jeito doloroso. Não vale a pena. O ato de não perdoar é uma prisão que você cria para si mesmo. O tempo passado nessa cela só serve para magoar e impedi-lo de criar a vida e o amor que tanto deseja. A boa notícia é que você tem a chave para sair disso, pois o perdão é um presente para si mesmo. Tome a decisão de se presentear hoje para seguir em frente com uma próxima etapa do processo de perdão. Oportunidade para o milagre da manhã. Se você tem a forte intenção de se libertar dos perdões não concedidos no passado, crie uma afirmação poderosa para usar no milagre da manhã. Exemplo: o perdão é um presente que eu me dou. Agradeço ao universo por fazer justiça de formas que estão além da minha visão. Hoje estou livre. Terceiro passo: encontrar as bênçãos e desempacar. No terceiro passo, você vai mudar a forma como se sente em relação à pessoa ou situação que não conseguia perdoar. Eu sei o que você está pensando. O quê? Perdoar tudo bem. Mas como vou mudar o que sinto em relação àquele ato horrível que fizeram comigo? Você não tem ideia do que fizeram, Stacy. Amor, eu entendo. E não, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ajudei clientes a mudar o que sentiam sobre as situações mais dolorosas e dramáticas que você possa imaginar, e algumas em que você nem consegue pensar. Aqui está a boa notícia. É possível se sentir muito melhor em relação a quaisquer mágoas passadas, aumentando a sabedoria obtida com a experiência. Lembra quando dissemos que precisávamos de sabedoria para nos protegermos no futuro? Felizmente, quando processamos os eventos de determinada forma, a sabedoria e a positividade são as bênçãos que nos dão força para desempacar e partir para o perdão. Vamos fazer um exercício juntos. Eu gostaria que você refletisse por um instante. Encontre uma experiência em sua vida que tenha sido desagradável, dolorosa, até horrível. Relembre os detalhes dessa experiência. Agora, como a pessoa que você é hoje, olhe para essa experiência e responda a seguinte pergunta. Embora você certamente não queira passar por isso de novo, essa experiência gerou algo que é motivo de gratidão para você hoje? Talvez você tenha recebido o aviso de que precisava para retomar o controle da sua vida e virar a pessoa que é hoje. Terminar aquela relação cheia de mágoas pode ter levado a um novo casamento, e agora você agradece a Deus por esse redirecionamento. Você foi demitido de um emprego e mudou para uma carreira mais alinhada com sua vocação? Talvez você tenha ficado arrasado com a oportunidade perdida, mas, olhando para trás, acabou percebendo que, se tivesse dado certo, a vida teria tomado um rumo diferente e você teria perdido o que tem de melhor hoje. Alguém o magoou tanto que foi preciso cortar definitivamente a relação? Às vezes, analisar sua trajetória desde aquela época pode ajudar a entender que foi mais saudável para você e sua família não terem sido envolvidos em tudo o que aconteceu com essa pessoa quando ela desceu ladeira abaixo. Talvez a experiência tenha sido tão terrível que nada se salve nos eventos em si, mas hoje você tem bagagem, capacidade e compaixão para ajudar outras pessoas que viveram tragédias similares por ter vivido a sua. Talvez ao enfrentar as piores tragédias da vida, você tenha recebido um pouco da bondade e compaixão de amigos e familiares, e essa experiência transformou você em um ser humano melhor. Você se identificou com alguma dessas circunstâncias? Caso não tenha conseguido, o que elas provocam em você? Você extrai a sabedoria de determinada situação sempre que se pergunta: onde está a bênção nisso? Mesmo nos momentos mais dolorosos e sombrios, e sobretudo neles, há uma bênção divina. A dor faz parte da vida humana. Se você acredita que é possível viver sem dor, está se encaminhando para muitas frustrações e infelicidades. Mesmo que a dor não seja agradável, é um fato para quem está vivendo plenamente e assumindo os riscos necessários para crescer. Na verdade, se você não consegue se lembrar de uma experiência dolorosa em sua vida, posso prever com razoável certeza que está se resguardando e se protegendo demais para não se magoar. Mais uma vez, o segredo para lidar com experiências dolorosas de modo a obter crescimento pessoal e sabedoria consiste em encontrar a bênção nelas. Em qualquer experiência é possível encontrar um motivo para a gratidão. O jeito mais rápido de cultivar a gratidão por uma experiência horrível é aprender algo com ela. Como disse o meu principal mentor, Tony Robbins, a vida nos oferece dois tipos de experiências: as agradáveis, as lições para o aprendizado. Se você não aprende a lição de uma experiência ruim, ela continua péssima e sem propósito. Mas se aprender com ela, vai ganhar o presente do aprendizado e usá-lo para criar a vida que deseja. A vida envia lições de aprendizado para que possamos crescer. Se não entendermos o recado, a vida vai continuar a nos mandar várias oportunidades para aprender essa lição específica. Não tiramos nota baixa nas provas, apenas as repetimos até aprender e crescer. Reserve um tempo para aprender a lição e veja como os mesmos desafios não vão se repetir para você. Exemplo dado pelo cliente. Karen, uma de minhas alunas, aprendeu uma lição de vida poderosa com a maternidade. Um dia ela se inscreveu em uma de nossas sessões ao vivo de perguntas e respostas e disse que tinha definido a intenção de ser mais paciente com os filhos. O desafio foi: a partir do momento em que ela declarou essa intenção, as crianças passaram a se comportar de modo muito mais desafiador. A paciência de Karen era testada diariamente e ela estava frustrada. A mãe de Karen, que sabia de sua intenção de ser mais paciente, chamou a filha num conto e disse: como você pediu para aprender a ter paciência? Deus está mandando várias oportunidades para praticar. Essa mãe é uma mulher sábia. É exatamente assim que o universo trabalha. Ele manda várias oportunidades até você aprender. Mas a boa notícia é que, uma vez aprendida a lição, você carrega essa sabedoria para o resto da vida. A riqueza obtida ao enfrentar os desafios é sua. Então aprenda a lição. Obtenha a sabedoria, mude a forma de estar presente, faça outras escolhas. Haja de modo diferente e crie um novo resultado. Todos vivem com os resultados de suas decisões. Não há exceção. Quando você extrai a sabedoria das situações difíceis que enfrentou, muda a forma de lidar com essas situações pelo resto da vida. Assim, você não precisa se proteger para evitar a repetição dessa experiência. Depois de aprender a lição, sentir-se grato pelas bênçãos ocultas e liberar a disposição de perdoar, você vai estar em uma trajetória diferente, e a antiga experiência não aparecerá mais em seu caminho. Segundo Marianne Williamson, você pode guardar rancor ou receber um milagre, mas não pode ter os dois. Joyce Meyer diz: você pode ser deplorável ou inabalável, mas não pode ser os dois. Estou pedindo que você se ame tanto quanto eu amo você e se presenteie com perdão. Lembre-se, basta abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. Sinta a liberdade disso. Deixe a energia fluir. O poder do perdão está dentro de você e é para você. Encontre as bênçãos, aprenda com suas experiências e se fortaleça para seguir em frente como uma pessoa melhor e mais autêntica. Ao fazer isso, você estará livre para avançar no processo do perdão. Oportunidade para o milagre da manhã. Se você tem dificuldade para receber as bênçãos de suas experiências, use a visualização de um milagre da manhã e sinta a alegria e a liberdade de receber essa sabedoria. Veja a si mesmo como uma pessoa maravilhada e aberta para o momento em que subitamente vai reconhecer a bênção que veio para você graças àquela jornada. Afirmação: agradeço ao universo por essas bênçãos em minha jornada de vida. Sinto muita gratidão e me sinto abençoado por ter aprendido as lições dessa experiência para seguir em frente rumo a novas experiências, como uma pessoa mais sábia e benevolente. Agradeço mais uma vez, universo, por sempre me oferecer graça nos momentos mais difíceis. Que assim seja. Quarto passo: mudar sua história. O único fator que o impede de criar a vida que deseja é a história que você conta a si mesmo sobre o motivo de não poder tê-la. Tony Robbins.
Existem dois componentes para toda situação, os fatos e a história. Os fatos são os detalhes verificáveis e indiscutíveis sobre o que realmente aconteceu. Por exemplo, você tinha marcado de encontrar seu parceiro no cinema às 19h30 e ele só chegou às 19h50. Esses são fatos. Simples, verificáveis. A história é o que contamos para nós mesmos sobre o significado do que aconteceu. No exemplo do encontro no cinema, você pode dizer que seu cônjuge não respeita. Pode concluir que o telefonema que o impediu de chegar a tempo era claramente mais importante para ele do que você. Você pode falar para si mesmo que seu cônjuge não tem integridade para cumprir o que promete. Pode dizer que ele não está nem aí. Qualquer uma das opções, ou todas elas, pode ser a história que você conta a si mesmo em relação ao que houve. Esses não são fatos, são significados que você atribuiu aos fatos. É a história que você conta a si mesmo sobre a situação. Ficamos tão emocionalmente envolvidos pela história que contamos, sobre o significado de tudo o que aconteceu, que fica difícil separar os fatos dessa história. Você pode estar pensando, não é uma história, Stacy. Isso é verdade. Realmente aconteceu. Eu entendo. É comum vivermos com nossa versão da história por tanto tempo que ela passa a ser uma velha amiga com a qual nos sentimos confortáveis. Nem a reconhecemos como que realmente é. Meu amor, ninguém está dizendo que os eventos não aconteceram. Sua história pode ser completamente verdadeira. Mas, mesmo que seja esse o caso, isso não significa que se agarrar à história que você conta a si mesmo em relação aos eventos está lhe servindo. Um ensinamento menos popular, mas igualmente poderoso, de Tony Robbins. A única pergunta que você precisa fazer sobre a história que está contando a si mesmo é: essa história me fortalece para seguir em frente, ou está me impedindo de ter a vida que desejo? A história que contamos sobre o que aconteceu nos deixa empacados na falta de perdão, ou nos fortalece para encontrar os presentes, aprender as lições e seguir em frente com a vida. Pense em uma situação dolorosa que você viveu, algo que achou difícil de perdoar. Quais eram os fatos? E que história você inventou sobre o significado deles? Sua história o fortaleceu para seguir em frente, ou está atrapalhando ao deixá-lo empacado na culpa e na falta de perdão? Vou dar um exemplo do poder dos fatos sobre a história em meu relacionamento com Paul. O fato é que, há 16 anos, Paul chegou em casa para me dizer que nosso relacionamento tinha acabado, e ele estava indo embora. Nós costumamos chamar a história daquela noite de nosso momento por um fio, se bem que, da perspectiva de Paul, nem havia mais um fio, porque ele já tinha desistido antes mesmo de chegar em casa naquela noite. Esses eram os fatos. Agora, vamos examinar as possíveis histórias que eu poderia ter criado a partir dos fatos daquela experiência de estar por um fio. Primeira história. Foi a pior noite que já tive. Nunca fiquei tão profundamente magoada em toda a minha vida. Ele fez isso comigo. Nunca poderei perdoá-lo por isso. Segunda história. Quase perdemos tudo em uma noite, mas graças a Deus recebemos uma nova chance. Resgatamos nosso relacionamento e começamos a criar o amor inabalável e a paixão sem limites que temos hoje. Eu não estaria aqui agora se não tivesse me aberto e passado pela dor insuportável daquela noite sombria. Eu nunca mais quero passar por esse sofrimento, mas agradeço a Deus por ter colocado Paul ao meu lado no pior momento da minha vida. Como resultado de tudo que passamos, conseguimos ajudar outras pessoas que estão sofrendo e atuar como mentores na criação de relacionamentos magníficos para elas. Qual história é verdadeira? Ambas. Mas qual história me fortalece para criar a vida que desejo e qual me atrapalharia? Essa é a questão fundamental, e a resposta é perfeitamente clara. Será que eu teria o direito de me agarrar à primeira história? E como? Você também tem todo o direito de se agarrar à sua história não fortalecedora. Mas, por favor, escute. Às vezes estar certo não leva você à vida que deseja. A verdade é que viver a partir da segunda história exige muito mais coragem e vulnerabilidade, mas vale muito a pena. Olhe para a vida que consigo ter porque estava disposta a ser vulnerável, direcionar minha coragem e contar para mim mesma uma história que me fortaleceu para criar minha vida com um propósito. Criar uma história nova e fortalecedora é uma parte imensa do trabalho que ajudamos as pessoas a fazer. Quando você põe a mão na massa, vive os resultados maravilhosos que criou. Oportunidade para o milagre da manhã. Escreva sua nova história e adicione as afirmações de modo a repeti-las todos os dias. Essa repetição vai ajudá-lo a mudar seus caminhos nervosos para gravar a nova história fortalecedora e se libertar da antiga. Quinto passo: decidir e zerar tudo. O negócio é o seguinte: ninguém pode fazer o trabalho de perdão por você, e ninguém o está obrigando a carregar essa ausência de perdão. Você tem que tomar uma decisão. Vai decidir continuar carregando o fardo pesado e os efeitos nocivos de não perdoar, ou vai decidir abrir mão disso e começar do zero? Meu amor, hoje eu convoco a seguir os passos desta lista. Aceitar que o perdão é o melhor para você. Entender o que realmente é o perdão. Libertar-se da crença falsa de que você vai fazer justiça. Encontrar as bênçãos e sentir gratidão. Aprender a lição e levar a sabedoria para a vida. Escolher a história fortalecedora para seguir em frente. Oferecer a si mesmo a bênção do perdão. Ser livre. Você decide. No momento em que decidir perdoar, o perdão vai acontecer dentro de você. Estes são os meus melhores votos para você. Pegue a mudança de perspectiva que teve e aplique algumas dessas ferramentas e estratégias em sua vida, começando hoje mesmo. Fortaleça-se para superar as mágoas ou traições que você pode ter sofrido no passado. Dê a si mesmo a liberdade para recomeçar, deixando o passado para trás, que é o lugar dele. Viva plenamente no momento presente. Declare seu compromisso de recomeçar. Perdoe e zere tudo. Depois comece a criar vida e amor deliberadamente. Bônus. Baixe um pôster do processo de perdão em 5 passos em relationshipdevelopment.org. Tem bônus em inglês e coloque em algum lugar bem à vista. Estudo de caso em um relacionamento real. Medite. Antes. Foi o período mais sombrio e doloroso da minha vida. Meu marido não estava mais apaixonado por mim. Ele não falava as palavras "eu te amo" havia 7 anos. Não contei a ninguém. Era o meu segredinho. Eu estava com o coração partido. E também me sentia envergonhada por ser tão abertamente rejeitada. Era o homem que eu amava mais do que tudo no mundo. E ele tinha retribuído esse amor apaixonado e intenso nos 10 primeiros anos de relacionamento. Até que um dia ele me chamou para conversar e falou que queria pedir o divórcio. Eu desejava desesperadamente salvar nosso casamento, pois ainda o amava tanto quanto no dia em que nos casamos. Eu amava minha família, nossos filhos, então com 12, 10 e 5 anos. Eu amava a família dele. Eu amava nossos amigos. Corri para tentar consertar tudo. Consumi programas para manter a boa forma do casamento, terapia, livros e tudo que me desse um pouco de esperança. Nada funcionou. O divórcio não era uma opção. Divórcio seria quebrar minha vida inteira em pedaços que eu nunca mais seria capaz de juntar. 15 meses depois, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada com o assunto: "Por que as pessoas vão embora?" Era de Stacy Martino. Ela finalmente me deu uma esperança. Depois, eu me lembro de perguntar a Stacy várias vezes: quando vou conseguir o meu arco-íris? O sofrimento que passei foi tão intenso e pesado que em alguns dias eu achava que não tinha mais forças para seguir adiante. O primeiro avanço e transformação pelo qual Stacy me guiou foi me abrir para o conceito de que havia 2 caminhos possíveis para mim, e um deles iria resultar em felicidade e em um amor magnífico. Eu poderia salvar um casamento de 17 anos, ou ter uma relação carinhosa com meu cônjuge, criando os filhos juntos e sendo uma família feliz. Por muito tempo eu pensei erroneamente que meu arco-íris seria a volta do meu marido ou um novo e magnífico amor. Com muito carinho e lindamente, Stacy me guiou para o meu arco-íris, que foi algo totalmente diferente. Meu arco-íris era eu, amor próprio, boa forma emocional, compreensão, a descoberta do meu feminino e a apreciação do masculino. Depois que aprendi a me amar, assumir o controle e me responsabilizar pela minha boa forma emocional, fui
capaz de me separar harmoniosamente do meu marido, e um novo relacionamento amoroso surgiu em minha vida. Stacy ajudou a me abrir para a possibilidade de algo melhor. Ela me orientou para construir tanto uma relação harmônica de criação dos filhos com meu ex-marido, quanto um novo relacionamento na fase inicial dos encontros amorosos. Voltar a ter encontros amorosos após 20 anos era um território desconhecido, e eu precisava desesperadamente de ajuda para enfrentar essa fase. Stacy ajudou a permitir que meu novo amor criasse ritmo na fase inicial. Ela me ajudou a vê-lo pelos olhos da apreciação total pelo masculino quando meu padrão seria fazer críticas e ficar magoada. Ela plantou a semente na minha cabeça, em vez de enxergar a situação como minha família, se desfazendo. Nossa família poderia na verdade ser ainda mais linda, com novos integrantes. Em meu novo relacionamento sério, observar a relação que se desenvolveu entre meus filhos e os filhos dele foi algo surpreendentemente fácil e magnífico de acompanhar. Igualmente ótimo como recompensa por colocar a mão na massa é o relacionamento que tenho agora com meu ex-marido e pai dos meus filhos. É incrivelmente bom, firme, fácil, carinhoso e de apoio mútuo. Temos uma família ótima, forte, amorosa e feliz. Isso não mudou. O único ponto que mudou é que moramos em casas diferentes, a menos de 1 quilômetro de distância. Ainda passamos muito tempo juntos como família, incluindo algumas datas comemorativas. Eu nunca acreditei que poderia me sentir tão feliz, grata e otimista em relação ao futuro. Não sei o que teria feito se não tivesse encontrado Stacy e Paul. Agradeço demais a vocês dois. Os segredos do sucesso dela. Responsabilidade pessoal. Meredith enfrentou desafios durante esse período e estava sempre disposta a mudar o foco para o que ela podia fazer a fim de criar mais transformações em sua vida. Pensar diferente. Ao pôr a mão na massa, Meredith foi capaz de ver repetidas vezes que sua visão de mundo, isto é, como ela pensava que a vida deveria ser, era responsável por fazê-la sofrer. Sua disposição de pôr a mão na massa comigo a fim de mudar isso e se abrir para uma nova possibilidade de ser feliz mudou tudo para ela. Ir com tudo. Meredith foi com tudo. Mesmo com uma jornada assustadora e dolorosa, ela se comprometeu com o trabalho e nunca desistiu. Ela atendia as ligações toda semana e aos eventos presenciais cumpriu o programa. Fez tudo. Mesmo quando estava com dificuldade em um período difícil no relacionamento, ela sempre esteve presente e trabalhou duro. Meredith continuou aberta e se jogou por inteiro em seus relacionamentos e conseguiu resultados gigantescos. Capítulo 7. Faça sua parte. Como criar um amor inabalável. Stacy Martino. O amor é o oxigênio da alma. Tony Robbins. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras internas que você criou contra ele. Rumi. Criar um relacionamento magnífico começa com a educação para relacionamentos, e temos muito orgulho de você por dar o primeiro passo ao ler este livro. Ao fazer isso, você está demonstrando claramente que se recusa a aceitar a mediocridade na vida. Por que você iria aceitá-la quando é perfeitamente capaz de criar sua vida com um propósito e de ter o amor que deseja? Isso vai acontecer depois que você aprender a usar as ferramentas e estratégias mais eficazes para atingir esse objetivo. Querido, se você aplicar só uma pequena parte das ferramentas e estratégias que abordamos neste livro, vai se impressionar com a transformação que vai acontecer. Está na hora de pôr a mão na massa. Paul e eu somos estrategistas por natureza, e esse é um dos principais diferenciais em nosso trabalho voltado para relacionamentos. Nos últimos 20 anos, usamos esse dom singular para criar ferramentas e estratégias para relacionamentos que funcionam na vida real, em famílias de verdade. Criamos essas ferramentas e estratégias para desenvolvimento de relações ao transformar nossos sucessos com relacionamentos em ferramentas e estratégias que podem ser repetidas, aplicadas e ensinadas para você criar os mesmos resultados em sua vida. Se tiver disposição para pôr a mão na massa, vai conseguir criar um amor inabalável e uma paixão sem limites. Os 5 princípios básicos para transformar um relacionamento. 1. Não vai acontecer, do nada. É preciso criar. 2. Seu parceiro não vai fazer isso por você. Você vai ter que criar. 3. É preciso arregaçar as mangas por você. Você não pode depender do que o seu parceiro fizer ou deixar de fazer. Faça por você. 4. Você não vai criar um amor inabalável e uma paixão sem limites apenas aprendendo as ferramentas e estratégias. Há uma grande diferença entre aprendê-las e vivê-las. 5. É preciso colocar em prática o que você aprendeu. Este capítulo foi escrito com o objetivo de fornecer as ferramentas e estratégias para começar a criar o seu amor inabalável. No próximo, vamos oferecer as ferramentas para criar a sua paixão sem limites. Nossas ferramentas e estratégias não são teóricas. Elas funcionam na vida real com famílias de verdade. O que é a vida real? Para a maioria das famílias de hoje, a vida real se parece com uma das configurações a seguir ou todas. A família pode ser assim. A mãe e o pai trabalham, dentro ou fora de casa, e estão muito sobrecarregados. Apenas um chefe de família cuida de tudo que normalmente seria feito por 2 pessoas. A pessoa é solteira e deseja encontrar o amor eterno, mas os relacionamentos não deram certo no passado, ou a mãe e o pai não estão mais juntos. E tentar criar os filhos assim é muito mais difícil do que manter o relacionamento quando estavam juntos. O relacionamento está em uma situação difícil devido a problemas financeiros. Os patrões esperam que eles priorizem o trabalho em vez da família. A pessoa sente que está fracassando como parceiro e como pai ou mãe. Criar filhos é uma responsabilidade em tempo integral que não acaba, e ninguém está realmente preparado para lidar com essa dificuldade. Os pais se sentem tão culpados que nem sempre apreciam os bons momentos. Eles se sentem inferiores, porque parece que todos estão criando bem os filhos e eles são péssimos nisso. Um dos filhos está com muitos problemas, e os pais não sabem como resolvê-los. A pessoa não sabe como parar de brigar com o parceiro o tempo todo. Eles estão exaustos por tentar dar conta de tudo. Não há tempo para se divertir. Se eles estiverem fazendo sexo, não é com frequência. Quando fazem, não é aquele sexo ardente. Alguém tem um vício, e o casal está tentando lidar com a situação. Há drama familiar que causa sofrimento ou estresse de um ou de ambos. Os lados da família. Sim, um deles teve um caso, e os dois não têm certeza se é possível se recuperar disso. No fim das contas, estamos ocupados e sobrecarregados cuidando das crianças, dos bichos de estimação e dos pais que envelhecem, trabalhando uma tonelada de horas, com muitos problemas e ninguém jamais nos ensinou a ter um amor magnífico na vida real. Essa é a vida real, meu amigo. Famílias reais estão enfrentando tudo isso e muito mais. Mesmo assim, no meio de tudo, precisamos ter um romance de contos de fadas que acontece do nada. A essa altura você certamente já entendeu que não é assim que funciona. As pessoas nos deram a expectativa de que deveríamos ter esse romance de contos de fadas, mas nunca nos disseram como fazer isso na vida real. Não havia modelo, educação para relacionamentos ou qualquer metodologia fornecida para que pudéssemos criá-lo. Basta. Esse legado gerou muito sofrimento desnecessário e levou à sociedade de relacionamentos descartáveis que temos hoje, em que as pessoas desistem do relacionamento quando a situação fica difícil, pois ninguém as ensinou a agir de outra forma. Amor, você precisa de ferramentas reais que funcionem no meio de todos os nossos desafios. Se as ferramentas para relacionamentos não ensinarem a lidar com o cenário que descrevi anteriormente, então elas não servem de nada. Afinal, não é preciso muita habilidade para ter um romance mágico quando se está de férias, sem filhos e com todas as contas pagas. Também não exige muita habilidade criar sexo ardente com um novo e excitante parceiro amoroso. Contudo, é preciso muita habilidade para criar o tipo de amor inabalável em que nada poderá separá-los. E exige muita habilidade criar uma paixão sem limites, em que o sexo fica mais ardente com o tempo, ainda mais no meio da vida real. É quando você precisa de um amor inabalável e de uma paixão sem limites. Como criar o alinhamento sólido como uma rocha que você deseja. Vamos reler a citação de Rumi que mostrei no começo deste capítulo. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras internas que você criou contra ele.
Home. O amor é um trabalho interno. Já está em você. Portanto, você não precisa encontrar o amor. O verdadeiro trabalho consiste em remover todas as bobagens de proteções, barreiras, sistemas de crenças falsas, regras e mentalidade que estão impedindo você de viver o amor que tanto deseja. Você tem a melhor das intenções. Eu te conheço, meu caro. Você quer um ótimo amor, pois foi feito para isso. E você pode tê-lo. Estou prestes a lhe mostrar as forças até então invisíveis que estão destruindo o relacionamento sólido como uma rocha que você deseja. Vamos ensiná-lo a parar de fazer o que está fazendo sem perceber. E vamos guiá-lo para fazer o que é necessário a fim de reconstruir as bases para o amor inabalável que você merece. Na verdade, o amor inabalável é criado nos pequenos momentos do dia. O primeiro passo consiste em aprender o que você está fazendo, diariamente, sem perceber para danificar seu relacionamento e como acabar com isso. Primeiro matador de relacionamentos. Anotar pontos. Se você nasceu nos anos 1970 como eu ou depois, provavelmente foi criado para querer um relacionamento meio a meio. A maioria de nós aprendeu a desejar uma parceria em que você faria algo para seu parceiro e esperaria que ele retribuísse na mesma medida. Foi um grande avanço em relação às gerações machistas e chauvinistas do passado. Pelo menos o meio a meio se baseava em um desejo de igualdade. Infelizmente, o foco no relacionamento meio a meio tem uma consequência invisível que está matando a maioria dos relacionamentos hoje. Deixe-me fazer uma pergunta. Como você sabe se o seu relacionamento é 50, 50 e não 60, 40 ou até mesmo 90, 10? Resposta: anotando pontos. Para manter tudo igual no meio a meio, você está anotando os pontos do que obtém do seu parceiro em comparação ao que você oferece, certo? Em outras palavras, você sente necessidade de registrar o placar. Essa é a única forma de saber se você está recebendo tanto quanto está oferecendo em uma relação amorosa. Pior ainda, você faz, de modo consciente ou não, essa matemática do relacionamento na cabeça o dia inteiro, todos os dias e sempre dá errado. Por quê? Bom, isso nos leva ao próximo problema. Segundo matador de relacionamentos, usar a matemática errada. Quando você anota pontos, na verdade está medindo o que sente estar recebendo do parceiro versus o que você sente estar oferecendo a ele. Aqui está o problema. Seu parceiro é um ser humano, portanto alguém que por definição, pensa, sente, processa e age de modo diferente de você. Então, quando você mede o que ele está lhe dando, essa conta nunca fecha, porque o parceiro não está oferecendo a você do jeito que você teria feito para si mesmo. Veja bem, seu parceiro nunca será capaz de atender às suas expectativas, porque elas se baseiam em como você teria pensado, sentido, processado e agido. Em outras palavras, você espera receber do parceiro o que você teria dado a você, se estivesse no lugar dele. Leia essa frase de novo. Explicando de outra forma, você espera que seu parceiro reaja exatamente do mesmo jeito que você em todas as situações. Mas ele não é você e não reage da mesma forma, então ele continuamente deixa a desejar na sua contagem. Você está minando a relação e nem percebe. Ah, mas quando você está cedendo, o quadro fica obviamente diferente. Como você reage ou oferece do jeitinho que gostaria de receber, da sua perspectiva você está oferecendo perfeitamente, de acordo com seu sistema de avaliação pessoal, e apenas na sua cabeça, você é um astro do rock. Entendeu como essa dinâmica sempre o faz sentir que está dando mais do que recebe? É por isso que você sempre se sente uma merda. Quer saber, astro do rock? Seu parceiro está fazendo a mesma porcaria de conta a seu respeito, e você está perdendo na matemática de pontos no relacionamento feita por ele. A questão é que os relacionamentos meio a meio, o ato de registrar pontos e a matemática errada fazem os dois parceiros se sentirem uma merda. Se você está fazendo isso agora e quer transformar o relacionamento, precisa parar agora mesmo pelo seguinte motivo: anotar pontos bloqueia o processo de transformação no relacionamento. Dica prática. Use a fórmula 100. 100 para criar um amor inabalável e uma paixão sem limites. A única forma de vencer no amor é 100. 100 em vez de 50. 50. Você fornece o máximo do seu afeto ao seu parceiro, e ele oferece o máximo de volta. Você começa. Você cria a mudança. Você transforma o relacionamento. Você o inspira a mudar em resposta às suas atitudes. No fim das contas, como resultado de arregaçar as mangas, você vai viver um relacionamento em que seu parceiro lhe oferece tudo. Pergunta: se você ficar esperando seu parceiro oferecer antes que você se dispõe a fazê-lo, abordagem meio a meio, e seu parceiro estiver fazendo o mesmo, o que acontece? Resposta: nada. Nada acontece, porque nenhum de vocês está oferecendo. Ambos ficam em falta, olhando para um relacionamento vazio e esperando que alguém vá com tudo. Quer saber, meu querido? É você. Essa alguém é você. Você precisa ir com tudo para criar o relacionamento que deseja. Não importa o que o seu parceiro faz ou deixa de fazer. O relacionamento não é um lugar em que você aparece para obter algo do seu parceiro. É o lugar onde você vai para oferecer algo a ele, ou ela. Se os dois comparecem ao relacionamento para obter alguma coisa, não há nada, porque ninguém tem algo a oferecer. E infelizmente nós temos tudo a perder. Dica prática: ofereça amor ao seu parceiro íntimo sem anotar pontos do mesmo modo como você faz com seus filhos ou com seu querido bichinho de estimação. Caso você ainda ache que não sabe fazer essa coisa de 100 a 100, pense nos pais de uma criança pequena. Os pais se dedicam de corpo e alma. Não há como o bebê contribuir nesse relacionamento. Os pais amam menos o bebê por estarem dando o seu máximo, e o bebê não retribuir na mesma medida? Não. E também não o punem negando amor só porque não é justo e porque eles não estão obtendo o que desejam em troca. Eles não têm expectativas em relação ao bebê. Consequentemente, não anotam pontos e não se decepcionam. O sorriso, o contentamento e os carinhos do bebê são recompensas mais do que suficientes. Eu digo aos meus alunos o tempo todo: troquem suas expectativas por apreciação e observem a transformação que acontece. A única equipe vencedora. É hora de ir com tudo, amor. Está pronto para criar o seu amor inabalável? Ter um amor inabalável significa estar alinhado ao seu parceiro como uma equipe, que vocês se apoiam em tudo e que nada pode separá-los. Lembre-se, o amor inabalável não brota do nada. Ninguém vai entregar esse tipo de alinhamento a você de bandeja. Não dá para simplesmente esbarrar nisso por aí. E não é o seu parceiro que está impedindo você de obter esse amor. Nós fornecemos as estratégias e ferramentas, mas você provavelmente sabe o que vou dizer agora. Usá-las para criar um alinhamento imperturbável com seu parceiro é uma escolha. Você está disposto a avançar e fazer isso por si mesmo? Ótimo, porque nós vamos começar agora. 4 passos para um relacionamento sólido como uma rocha. Primeiro passo: seja claríssimo quanto às suas prioridades. Você sabia que, há muito tempo, um dos principais elementos na cerimônia do casamento era quando todos os cidadãos do vilarejo se reuniam e o oficiante notificava a todos que, a partir daquele momento, a noiva e o noivo iriam priorizar a nova família primária em relação às famílias de origem? A cerimônia era o veículo para avisar a comunidade sobre a situação dali em diante. Infelizmente, não só isso foi abandonado pelas cerimônias de casamento modernas, como a intenção também foi completamente perdida. Ninguém ensina que devemos mudar a prioridade para o cônjuge e os filhos, que dirá como reconfigurar a prioridade do nosso relacionamento com a família de origem, além de todos os outros relacionamentos. Se você quiser criar o seu relacionamento sólido como uma rocha, é preciso ser bem claro em relação à hierarquia. Prioridades: 1. Parceiro e filhos. 2. Pais e irmãos. 3. Família estendida e amigos. Em tese, é bem simples. Absolutamente ninguém está acima do seu cônjuge. Ninguém. Além disso, se o seu parceiro sente que todo mundo é mais importante que ele, seu relacionamento está com problemas. E no fundo você sabe disso. Eu digo, em tese, porque há uma grande lacuna entre aprender a ferramenta da hierarquia dos relacionamentos e vivê-la. E não há como fingir. Ou seu parceiro sente que é o seu número 1, ou não sente.
Na verdade, você cria ou destrói o alinhamento com o seu parceiro a cada escolha que faz durante os pequenos momentos ao longo do dia. Observação. Uma das minhas clientes, Cara, um dia levantou a mão e disse: não tenho relacionamento algum com minha família, mas tenho amigos tão leais e importantes em meu mundo que são como parentes. O que faço com os níveis 2 e 3? Minha resposta: nem todos têm relacionamentos com a família biológica, pertencem ao nível 2. Você não prioriza um integrante da família para o nível 2 se essa pessoa não fizer parte saudável da sua vida. Nós aceitamos e apoiamos que você projete a vida de modo autêntico para si mesmo. Como você tem a bênção de ter esses amigos lindos em sua vida que o amam e valorizam, então aprecie o fato de o universo ter dado a você a família de que precisa. Decida quem entre esses amigos é realmente a família que a gente escolhe e priorize esses amigos para o nível 2. Exemplo real de família de origem. Minha aluna Débora enfrentou um desafio ao priorizar o marido e o filho pequeno em relação à mãe nas datas comemorativas. Talvez você se identifique com isso. Débora e o marido Jeff levavam o filho Zack para a casa dos pais de Débora em todas as vésperas de Natal. Em determinado ano, Débora estava com 7 meses de gravidez e Zack, com 2 anos de idade, criava problemas quando os pais não o colocavam na cama às 19h30. Jeff sugeriu a Débora que eles começassem uma nova tradição: passar a noite de Natal em casa e visitar a família de Débora na manhã do dia 25. Débora achou a ideia ótima, mas ficou com medo da reação da mãe. Quando Débora mencionou isso à mãe, a reação foi exatamente como ela imaginava, praticamente o início da Terceira Guerra Mundial. Vamos explorar 2 cenários possíveis em que Débora vai criar alinhamento com o marido ou destruí-lo ao priorizar a mãe. Roteiro para o primeiro cenário, em que Débora se alinha com a família de origem em vez do marido. Débora, sem expressar seu desejo e usando o tempo como desculpa, mãe, o tempo está muito ruim. Nós não vamos. Mãe, caprichando na culpa para obter o que deseja, mas você sempre vem. É Natal. Débora, cedendo para manter a paz, talvez a gente vá depois se o tempo abrir. Mãe, usa mais culpa e constrangimento, pois ainda não conseguiu o que deseja bom. O seu irmão vem. Ele não viu problema nisso. Débora, cedendo e agradando de novo, certo. Vou falar com o Jeff e ver o que ele diz. Débora pergunta a Jeff se ele aceita ir. Jeff, profundamente indignado porque ela sempre cede à mãe, e ele já está de saco cheio, nós já falamos sobre isso. Débora, com medo de desagradar a mãe e querendo que o marido ceda para ajudar a manter a paz, eu sei, mas Jeff, sai batendo a porta, com raiva por nunca vir em primeiro lugar e sentindo que nunca é ouvido e sempre atropelado pela família de Débora. Roteiro para o segundo cenário, em que Débora se alinha com o marido. Débora, assumindo que ela e Jeff desejam mãe, o Jeff e eu decidimos que este ano, como nossa família está crescendo, está na hora de criar uma tradição para as festas que seja melhor para os nossos filhos. De agora em diante, nós vamos passar a véspera de Natal com as crianças aqui em casa, como você fez com a gente quando nós éramos pequenos. Nós adoramos essa tradição, então vamos começá-la na nossa família. Se o tempo permitir, nós vamos visitar vocês no dia 25 em vez do dia 24. Mãe, tentando usar culpa para obter o que deseja, mas você sempre vem. É Natal. Débora, reconhecendo os sentimentos da mãe, mas mantendo a firmeza, entendo que você esteja decepcionada, mãe, mas a nossa família está mudando. E o Jeff e eu sentimos que é o melhor para nós. Mãe, tentando a tática da culpa e vergonha de novo. Bom seu. Irmão vem. Ele já tem 3 filhos, não viu problema nisso. Débora, resoluta mãe, o Pet faz o que é melhor para ele, e o Jeff e eu fazemos o que é melhor para a nossa família. Vamos estar aí na manhã do dia 25 para celebrar com todos vocês. Mãe, aceita os novos termos porque Débora não cedeu, está bem, Débora. Antes de entrarmos nesse cenário, Débora deixou claro que a prioridade dela era o marido e os filhos, então sabia a decisão que precisava tomar a respeito da mãe. Ela sabia o que precisava lhe dizer e sabia o resultado dessa conversa. Quando você tem clareza total de que seu parceiro é o número 1, pode tomar decisões baseadas em prioridades de modo mais fácil no meio das situações complicadas da vida real. Embora o processo de tomada de decisão esteja claro para você, o processo com sua família nem sempre vai ser fácil, porque a maioria das pessoas resiste a mudanças. Assim como aconteceu com Débora quando ela precisou fazer a escolha entre decepcionar a mãe e quebrar o alinhamento com o marido. Você vai ter que fazer escolhas semelhantes e depois ter conversas difíceis com seus entes queridos que resistem às suas decisões. Dica prática: aprenda ferramentas para enfrentar conversas difíceis, construir relacionamentos em vez de destruí-los. Os resultados valem muito o esforço necessário para aprendê-la. Nós sabemos que não é fácil. Na verdade, passamos uma quantidade significativa de tempo ensinando nossos alunos a ter conversas construtivas, que formam uma base sólida de tijolos no relacionamento para não ficarem pisando em ovos o tempo todo. Se você for como os alunos que atendemos, provavelmente há muitas conversas construtivas que precisam acontecer em suas relações interpessoais. São os diálogos difíceis que você costuma evitar por serem desconfortáveis ou porque simplesmente não vão dar certo. Evitar essas conversas, contudo, leva a dor persistente, frustração e decepção, porque a situação não muda. Paul e eu criamos uma metodologia simples para ajudar nossos alunos a enfrentar qualquer temática e ter um bom resultado. Isso não significa que você vai vencer como em um debate. Enfrentar a conversa com sucesso significa que, depois de ter terminado de expor suas perspectivas, você e seu parceiro estarão mais próximos. Vocês terão uma compreensão mais sincera um do outro. Ambos se sentirão ouvidos e colocarão um tijolo sólido na base do seu relacionamento, podendo construir a partir disso. Paul e eu criamos um vídeo de treinamento e um livro de exercícios, incluindo uma estrutura passo a passo do tipo preencha as lacunas, que você pode usar para enfrentar qualquer conversa construtiva com sucesso. Você pode usar essa ferramenta poderosa em seu casamento, com os parentes, no trabalho e com seus filhos. Em qualquer conversa interpessoal. Bônus: visite relationshipdevelopment.org, tem bônus em inglês, para baixar um vídeo e um livro de exercícios gratuito sobre as conversas construtivas. Em resumo, se você quiser um amor inabalável, seu parceiro e seus filhos precisam vir em primeiro lugar, acima de tudo. Segundo passo: nunca jamais fale mal do seu parceiro. Nós observamos uma tendência perturbadora, uma epidemia de pessoas procurando defeitos, falando mal, criticando, competindo com o parceiro e o destruindo na frente de outras pessoas. Pior ainda, isso virou algo socialmente aceitável. Na verdade, tanto homens quanto mulheres geralmente conversam com amigos reclamando dos parceiros. Você já viu algo assim em um grupo de mulheres? Mulher 1. Preciso voltar para casa antes de começar o jogo de futebol do Alex para fazer o jantar. Ou ele vai acabar comendo salgadinhos de queijo com refrigerante, se eu deixar por conta do Bill. Mulher 2. Ah, nem fala. Outro dia o John quis fazer um sanduíche para mim. Não, obrigada. Mulher 3. Comigo é pior ainda. O Bob vestiu a Micaela para a aula de balé e colocou a meia calça por cima do colã. É uma competição pela medalha de honra para a mulher que está lidando com o pior marido. Há muitos anos havia uma coluna de revista chamada O Prêmio do Pior Marido, que publicava os comentários das leitoras sobre os respectivos cônjuges. O marido que fazia mais besteira ganhava o prêmio. Queridas, pensem nisso. Quantos protestos não faríamos se existisse uma coluna em que homens reclamassem das esposas, dando a elas o prêmio de pior esposa? Eu sei que o objetivo era fazer piada, mas sinceramente não tem graça nenhuma para os parceiros nesses relacionamentos. Se você é uma mulher, é o seu marido que você está destruindo na frente de outras mulheres. Para quê? Para ter assunto e passar o tempo? Para que as outras tenham pena de você? Para obter empatia? Para conseguir risos à custa dele? Se você faz isso e quer o apoio incondicional do parceiro para todos os seus sonhos ou que ele dedique a vida a servi-la, você está se enganando. Minha amiga, por favor, abra os olhos e veja que isso está destruindo a base do que você deseja ter. Não são apenas mulheres que fazem isso. Veja como seria a mesma situação com homens.
Homem 1. Eu trabalho 10 horas por dia. A Nicole chega em casa 3 horas antes de mim. Quando eu chego, a casa está uma bagunça e ela espera que eu faça alguma coisa. O que raios ela faz com todo esse tempo livre? Homem 2. Eu ficaria feliz no seu lugar. Quando chego em casa, a Sheila fala sobre o dia dela uns 20 minutos sem parar. Dá vontade de me matar para acabar logo, mas não a interrompo para ela não começar tudo de novo. Homem 3. Pelo menos vocês veem as suas mulheres. A Deb nem se esforça para sair do escritório e estar em casa antes das 11 da noite. Ela está tão exausta o tempo todo que nunca está no clima. Se você está fazendo isso e quer que ela honre você com todo o apoio e alinhamento, só pode estar maluco. Por definição, sempre que você fala mal do seu parceiro na frente de alguém, está quebrando o alinhamento que deseja criar. Não acredite na mentira de o que os olhos não veem, o coração não sente, achando que é tudo diversão desde que seu parceiro não esteja ali para ouvir. Errado. Ele sente o que acontece. Além disso, suas ações não ficam só ali. Se você tem o hábito de falar mal do seu parceiro, vai acabar tendo um lapso, e fazendo isso na frente dele, ou a pessoa com quem você reclamou vai fazer isso por você. Além do mais, quando você fala mal do seu parceiro, está colocando uma terceira pessoa entre vocês. Por definição, isso abala a relação. Estou tomando uma posição pelo seu relacionamento agora. Use as dicas práticas a seguir para garantir que vai parar de falar mal do seu parceiro. Primeira dica prática. Faça um juramento de nunca mais falar mal do seu parceiro para outras pessoas. Isso significa que você nunca mais poderá ter um sentimento ou pensamento negativo sobre seu parceiro? Não, é claro que você vai ter. Você é um ser humano. Continue lendo para saber o que fazer em relação a isso. Segunda dica prática. Se algo estiver incomodando, fale diretamente com seu parceiro e não com outras pessoas. Esta é a sua oportunidade. Se algo não estiver bom para você, significa que há trabalho a fazer. É uma oportunidade de construir seu relacionamento e melhorar a situação. Não evite o debate. Em frente. Exponha a questão diretamente para o seu parceiro. Se seu relacionamento ainda não está no ponto de permitir essas conversas, vá para a terceira dica prática. Terceira dica prática. Leve seu desafio a um coach ou mentor que possa fornecer orientação especializada a fim de mudar a situação que você não sabe resolver e criar um resultado melhor. Se houver algo frustrando você, em vez de reclamar sobre isso e não ver mudança alguma, eu posso ensiná-lo a mudar isso sem precisar que seu parceiro mude primeiro. Fortaleça-se e melhore sua vida. Quarta dica prática. Assuma sua responsabilidade em vez de reclamar. Reclamar significa falar mal do parceiro e não agir para melhorar seu relacionamento ou conversa. Isso apenas expõe e deixa seu parceiro com uma fama para o seu interlocutor. Pior ainda, deixa você se sentindo impotente porque, como é tudo culpa dele, não há nada que você possa fazer até ele mudar. Ensinamos nossos alunos a enfrentar um desafio envolvendo o parceiro usando uma declaração de responsabilidade pessoal. Essa ferramenta permite expressar sua frustração de modo a se concentrar onde você está empacado. Trata-se de expressar o mesmo tipo de dificuldade, mas, em vez de reclamar sobre ele, é tudo voltado para você e para o que você pode fazer para mudar isso. Exemplo de roteiro de responsabilidade pessoal. Estou com muita dificuldade. Tenho um gatilho quando John chega. Quando ele está com problemas ou de mau humor por não ter tido um dia bom, isso me coloca abaixo da linha dos 50% e ativa um gatilho nas crianças. Sei que preciso mudar isso para ficar acima da linha dos 50% e ajudá-las a enfrentar a situação, mas ainda não descobri como. Estou muito frustrada comigo mesma. Ajudem, por favor. Quinta dica prática. Compartilhe seu desafio com a plateia certa. Obviamente, você não pode compartilhar uma declaração de responsabilidade pessoal com qualquer pessoa. Nem todos em seu mundo vão entender. Se você estiver trabalhando com um coach ou mentor especializado nessa área, poderá obter resultados surpreendentes. Além disso, se houver outras pessoas em seu círculo nessa mesma jornada para desenvolver seus relacionamentos, elas vão entender muito bem o seu desafio. É por isso que nossos alunos dizem que a tribo do sétimo poder mudou a vida deles. Sétimo poder é um termo que se refere às pessoas em sua vida que estão no caminho do desenvolvimento pessoal como você. São as pessoas com quem você cresce. Elas vão desafiá-lo quando seus esforços não forem suficientes e vão levantá-lo quando você cair. Elas podem não estar fazendo o mesmo tipo de trabalho de desenvolvimento que o seu, mas gostam do crescimento e entendem sua situação. Isso não descreve a maioria das pessoas em sua vida. A falta de pessoas em sua tribo do sétimo poder pode ser tão dolorosa quanto destrutiva para o seu progresso. É por isso que criamos uma comunidade confiável de colegas para você. E aí, está pronto para fazer o juramento? Sim. Ótimo, então repita comigo. Declaro que não terei mais o comportamento destrutivo de falar mal do meu parceiro para outras pessoas. Oportunidade para o milagre da manhã. Acrescente essa afirmação ao seu milagre da manhã. Você deu o primeiro passo rumo a um relacionamento sólido como uma rocha. Agora você precisa entender que vai estar na escala em relação a essa mudança, para não ficar desestimulado quando inevitavelmente cometer um deslize. Esse comportamento ficou tão arraigado na maioria das pessoas que no começo elas nem percebem o que estão fazendo até estarem na metade da reclamação. Tudo bem, é perfeitamente normal. Lembre-se, toda mudança acontece aos poucos. O primeiro passo consiste em decidir mudar. Quando você cair, levante-se e continue em frente. Terceiro passo: jamais concorde com alguém que fale mal do seu parceiro. Se você quiser um amor inabalável, não pode apenas deixar de falar mal do parceiro e parar por aí. Se outra pessoa disser alguma coisa negativa sobre seu parceiro, você não pode concordar. Mesmo que concorde com o que a outra pessoa disse, você não pode se alinhar com ela contra o seu parceiro. Isso pode ser mais fácil falar do que fazer. No próximo passo, vou fornecer roteiros e ferramentas, além de um exemplo que vai ajudar a entender o que fazer nessa situação. Quarto passo: diante de algo negativo dito sobre seu parceiro, você não pode se calar. Se você quiser criar um amor inabalável, não pode se calar diante de algo negativo dito sobre seu parceiro. Você precisa usar afirmações positivas sobre ele ou ela para mandar um recado bem claro. Essa é difícil, ainda mais se você concorda com o que foi dito, como fez o meu aluno de coaching, Jackson, em uma situação que viveu com a esposa. Ele perguntou como devia ter agido em uma cena que relatou durante nossa sessão de perguntas e respostas. Sábado passado nós planejamos encontrar uns amigos no cinema às 19h30. Tara vinha de algum lugar do outro lado da cidade, então ela ia me encontrar lá mesmo. Eu cheguei às 19h30. O outro casal estava lá às 19h30, mas nenhum sinal de Tara. Por volta das 19h55, meu colega Brian disse: cadê a Tara? Ela sempre se atrasa. Antes que pudesse me controlar, eu me vi dizendo: nem me fale. Tenho que viver com isso todos os dias. Vou mandar mensagem para ela de novo. Assim que disse isso, eu sabia que não devia ter falado, mas o que eu podia fazer? Concordo totalmente com ele. Ela só apareceu às 20h10. Você sabe que isso me deixa maluco, e estou trabalhando para mudar esse gatilho. Mas o que fazer quando outra pessoa reclama da mesma coisa que me deixa louco em relação à minha esposa? Tenho certeza de que você quer saber o que eu disse a Jackson. Aperte os cintos, meu anjo. Lá vamos nós. Quando você mudar o significado que está dando ao comportamento da sua esposa em relação ao tempo, além de não ativar mais seu gatilho, vai se sentir muito coerente ao abordar o assunto com outras pessoas. Depois eu sugeri um roteiro como este. Brian, sabe o que eu mais amo na Tara? Ela é tão presente e vive tanto momento que pega toda a alegria da vida e amplifica em mais de 1000 vezes. Ela vive de verdade. É tão cheia de empolgação e apreciação por todas as experiências de vida que não é tão ligada nesse negócio de horários e prazos. Todo dia ela me ensina a viver o momento em vez de ver a vida passar. Prefiro vê-la fazendo isso a ver a esse filme que estamos prestes a assistir.
Depois de mais de um redirecionamento como esse, Brian provavelmente não vai precisar que isso aconteça de novo para receber a mensagem clara de não falar mal de Tara, pois Jackson não vai gostar. Aliás, quando Jackson fez o trabalho para mudar sua visão de mundo e apreciar Tara por essas bênçãos que ela traz em vez de julgá-la e deixar a necessidade de controle atuar. Como gatilho, o relacionamento com a esposa e a experiência de vida só melhoraram. PS, Tara ficou tão inspirada pelo apreço de Jackson e com o fato de ele tê-la defendido que começou a criar sistemas para melhorar a pontualidade, porque desejava fazer isso por Jackson. Ele inspirou uma mudança nela. É assim que funciona. Põe a mão na massa. Trabalhe para mudar como você se sente em relação ao gatilho que seu parceiro ativa em você. Não fale mal dele. Arregace as mangas e mude a situação para melhor. Esses desafios são chances de fazer o trabalho que precisa ser feito. São para você. Nós ensinamos incontáveis ferramentas práticas para criar um relacionamento sólido como uma rocha na vida real, mas tudo começa com esses 4 passos básicos para obter um relacionamento inabalável. Agora que você sabe o que deve parar de fazer e o que deve começar a fazer para criar o relacionamento que deseja, a partir de hoje pode passar a agir e estar presente de outra forma, de modo a construir a base para o relacionamento sólido como uma rocha que você deseja. É uma habilidade que pode ser aprendida, exige trabalho, mas vale muito a pena, porque, uma vez criado o amor inabalável, você terá uma base sólida para criar uma paixão sem limites. Estudo de caso em um relacionamento real. Grace. Antes. Meu casamento sempre foi afetuoso, mas estava faltando alguma coisa que eu nem sabia o que era. Paixão. Não saíamos para um encontro amoroso fazia uns 6 meses. Com 2 filhos, de 1 e 4 anos de idade, nós entendemos que era um dos sacrifícios que é preciso fazer quando os filhos são pequenos e a grana é curta. Meu marido não tinha o menor interesse em participar desse trabalho pelo relacionamento. Ele simplesmente não gosta desse negócio, de forma alguma. Quando Stacey disse que basta um parceiro, essa era a solução de que eu precisava. Mãos à obra. Logo depois que começamos o programa pela internet, tivemos vários encontros amorosos e estávamos sempre planejando mais. Stacey ofereceu ótimas estratégias para ter um encontro amoroso com seu parceiro, mesmo com filhos e um orçamento curtíssimo. E elas funcionam. Em nosso casamento, o lema sempre foi abertos, honestos. Verdadeiros, mas esse material deu ferramentas para ser ainda mais aberta, honesta e verdadeira, ao me permitir aprender mais sobre mim e meu parceiro. A compreensão das energias masculina e feminina e das diferenças entre homens e mulheres foi fundamental para mim. Depois, vivi tantas mudanças, tantos momentos de descoberta, que nem sei por onde começar. Até meu marido, que no início estava resistente, começou a notar as diferenças em mim e em nosso casamento, o que é INCRVL. Agora nós lidamos melhor e mais depressa com as situações difíceis e não demoramos a retomar a intimidade após períodos de distância. Me senti extremamente grata pelas mudanças que vivemos. Tudo que aprendi com Stacey e Paul funcionou para mim. Não há dúvida de que eles se preocupam de modo sincero, verdadeiro e profundo em mudar os relacionamentos íntimos das pessoas, consequentemente a vida das crianças. E mais do que isso, não há dúvida de que eles se importam em mudar a minha vida. É por isso que participei de 2 eventos ao vivo com eles e continuo pondo a mão na massa. Obrigada, Stacey e Paul, pelas mudanças que vocês possibilitaram para mim e pelas que ainda estão por vir. Os segredos do sucesso dela. Ter fé. Grace realmente queria criar um amor inabalável e uma paixão sem limites em seu casamento, mas temia que nosso conteúdo não estivesse de acordo com suas crenças espirituais. Ela não se fechou, manteve o interesse e explorou nosso conteúdo de coração aberto e olhos abertos. Grace ficou maravilhada ao saber que nossos ensinamentos estavam todos de acordo com as crenças espirituais que são tão importantes para ela. Na verdade, Grace acredita que aprender a amar em um nível superior ajudou a ser uma pessoa ainda melhor em termos de espiritualidade. Estar disposto a pôr a mão na massa. Grace estava disposta a trabalhar sem a participação do marido. O fato de ele não estar interessado e de ter dito a ela que jamais se interessaria por esse tipo de trabalho não a impediu de seguir em frente. Grace foi com tudo por sua família, disposta a arregaçar as mangas e ser a heroína. Cultivar o 7º poder. Sempre que Grace faz um programa ou evento conosco, está fortalecendo sua tribo do 7º poder. Como resultado, ela contar com um grupo forte de pessoas em sua vida que a apoiam, além de entenderem quem ela é e o que está fazendo. Estudo de caso em um relacionamento real. CTFI. Antes de trabalhar com Stacey, meu marido e eu estávamos cada vez mais afastados, e eu sabia disso. Embora ele e eu tivéssemos algo incrível em nosso relacionamento, a paixão diminuiu e a conexão idem. Como já tínhamos 2 filhos pequenos e outro bebê a caminho, eu queria agir. Nós 2 andávamos muito ocupados e esgotados. Eu sabia que precisávamos de uma grande dose de paixão, mas não sabia por onde começar. Depois, após trabalhar com Stacey e participar do programa, as conversas, o nível de compreensão, apreciação e conexão apaixonada que criei com meu marido não tem preço. Essa mudança na conexão mudou até o relacionamento que temos com as crianças. Somos uma equipe e nosso apoio recíproco. Além disso, eu sou a única a participar do programa desde o primeiro módulo. Meu marido está ocupado demais para continuar. Tudo que eu queria, uma conexão e intimidade mais profundas, foi às alturas depois que participei do programa com Stacey e Paul. Meu casamento é muito apaixonado, lindo e exatamente o que eu procurava. Os segredos do sucesso dela. Ver a situação como ela é, em vez de olhar para trás e ver o casamento incrível que tinham antes. CTFI reconheceu as mudanças que estavam acontecendo depois de vários filhos e com uma vida mais ocupada. Ela reconheceu que a nova fase do casamento exigia algo diferente e começou a procurar respostas. Está disposto a arregaçar as mangas. CTFI estava disposta a agir sem a participação do marido. Embora acreditasse no trabalho, ele não tinha tempo para acompanhar. CTFI não anotou pontos. Ela não parou de pôr a mão na massa quando ele não teve mais tempo para o programa. Ela foi com tudo. Mudar a forma de estar presente no dia a dia. CTFI estava disposta a mudar sua presença no casamento. Ela trouxe um novo patamar de vulnerabilidade, confiança e abertura para o marido e reacendeu a paixão. Bom dia, Juramar. Bom Vamos dia, parar por aqui, né? Bom dia! Bom dia, bom dia. Entrei atrasado, mas mais tarde eu vou ouvir. Eu fui ao supermercado. Legal. Hoje eu vou passar a tarde ouvindo todos os dias, o módulo 1, módulo 2, módulo 3 e 10, né? Às vezes eu escolho aquele que é 1 hora e pouco, aí escuto tudo de novo. Eu lia também um pouco, mas agora eu já leio porque eu boto no computador e a letra fica grande.
Luzia Solange, eu já estou com o Canva no meu celular e o Instagram. Eu chamo Instagram, que é para aparecer palavra em inglês. E é em inglês mesmo, né? Instagram. Isso, exatamente. Parabéns, então evoluindo. Vamos lá, amanhã tem nosso encontro. Agora a Brasília não vai estar mais conosco, ela parou A por um tempo. Brasília. Uhum. Eu quero ficar uns 2 a 3 meses, aí quando eu ver assim, aí eu vou analisar. Hoje é dia de recomeçar o mês, eu acho que eu entrei dia 14, eu penso que foi. Eu vou verificar, mas fica tranquilo. Bom, gente, acho que vamos parar por aqui, são 205. Acho que eu queria parar na divisão do capítulo, né? Porque o próximo capítulo vai ter mais páginas para a gente encerrar toda manhã. A minha divisão seria até a página 215. Mas, que alguém quer comentar sobre isso? Eu notei poucas coisas, mas falar sobre o perdão, é realmente, como o Luiz Marcelo fala, né? Perdão não tem nada que perdoar. Perdão é um saco de pedra, né? Que você carrega a vida toda para você mesmo. O outro não está nem preocupado se está perdoando ou não. E então ele também não pega isso para si. Então já está perdoado, isso aqui, então não fique se preocupando. A falta de perdão prejudica mais aquela pessoa mesmo que se sente prejudicada. Essa nessa parte do capítulo do perdão. Então, e outra coisa também, quando eu tenho, a sua função não é fazer justiça, né? Você quer que a pessoa pague por aquilo que ela fez para a sociedade ou para você, por alguma coisa. Então, isso, a sua função não é fazer justiça. É bem interessante essa parte. A mensagem do Tony Robbins também, ele destaca bastante Tony Robbins aí. Tony Robbins fala assim, a vida nos oferece 2 tipos de experiência, né? E reconhecer a bênção sobre aquilo da jornada, né? Que você aprendeu com aquilo, não é? Ou você vai ficar na experiência e acabar se acabando, achando aquilo lá que foi o mal para você e ficar preso naquilo, só na dor, só na parte negativa, só naquele peso, ou pegar aquela experiência que você está vivendo, né, e transformar em bênção, ver o que está ganhando aquilo, igual o Luiz Marcelo deu o testemunho dele sobre o que aconteceu com o joelho dele, né, quando ele era jovem, recém-casado, estava no auge da carreira de dança, né, super bem sucedido aí no Brasil, e aconteceu aquilo com o joelho dele, e ele ficou aí 6 meses sofrendo, tanto de dor emocional como espiritual, como algo que tinha acabado com a vida dele, né, totalmente, né, desestimulado com a vida. E o que aconteceu, o acidente do joelho, aconteceu que levou ele para a Europa, para um lugar muito mais alto ainda, num patamar bem mais elevado, onde ele pôde ter a família dele, né, ter as filhas lá na Alemanha, na Europa, conheceu toda a Europa, ganhou muito dinheiro lá, e viveu uma transformação da vida dele que trouxe ele o que ele é hoje. Agora, esse acidente agora que aconteceu com ele, né, essa semana, ele está pegando isso como experiência do que vai acontecer após isso. Então, conhecendo quem ele é, a gente está esperando aí uma transformação grande, né? Mas é isso, fazer do limão uma limonada. Tudo que a vida te oferece, as pedras que a vida te joga, né? Uma mensagem aí, você pega elas e transforma em flores para o seu jardim, transforma em alguma coisa, transforma em um muro aonde você vai subir, onde você vai se reerguer. E a parte lá do 8º capítulo, sobre o relacionamento, nunca fale mal do seu companheiro, da sua companheira, né? Tem que tomar cuidado com quem você comenta, ou você vai estar com um psicólogo, com um mentor, ou com alguma coisa, alguém está contribuindo ali para você restaurar a sua vida, o seu relacionamento, mas nunca fale mal em 3, você está falando do outro, né? Fala com o outro, como o Luiz Marcelo fala com o outro, não do outro. E se falar mal do seu companheiro, reclamar para outro, o que quem está de fora vai estar analisando?
é hilárico, assim, mas eu já vi casos, eu conheço um caso de que a melhor amiga ficou com o marido da outra. Por quê? Com certeza, assim, falava-se muito mal do marido, a outra viu o lado bom e acabou, né, contribuindo para isso, que a melhor amiga ficou com o marido da outra. E acontece muito, né? Eu tive experiência com isso aí, a pessoa pessoalmente aconteceu isso. Mas é interessante de ver, não só do marido, mas dos filhos, né? Falar mal dos filhos. Já as mulheres têm muita tendência a isso, tá comentando, porque a mulher sente mais, porque ela muda, sabe? Eu falo porque eu tive essa experiência, eu tenho, de vez em quando, eu tenho que policiar mesmo. A falar mal do filho, dos filhos. Eu me lembro de uma frase de um amigo nosso também que falava assim: os filhos dele tinham muitos problemas, tinham muitas dificuldades, tinham seus desafios, e acho que alguém foi reclamar do filho dele para ele, e ele falou assim: mas o que eu posso fazer? Vou falar mal vou falar do meu filho, eu vou tirar o fora de casa, eu vou fazer alguma coisa assim que, foi assim, é meu filho, foi assim, eles podem ser algumas coisas, ter muitos defeitos, ter muitos erros, mas são meus filhos. Então, eu tenho que acolher e cuidar e tratar isso aí dos defeitos, dos problemas deles também, para eles poderem melhorar na vida. Então é isso, gente. Acho que é bastante conteúdo. Anotei algumas coisas. Vocês têm alguma coisa a comentar? Joyce, abriu o microfone para falar, aproveitar e ficar tranquila aí. Joyce, não está ouvindo? Está sem som? Tá. Tá bom. Nós não estamos ouvindo, está sem som. O microfone está aberto, mas não está com som, tá bom? Não. Acho que ficou igual quarta-feira, sem som mesmo. Tá bom. Tá joia. Qualquer coisa você escreve, se você conseguir escrever. Elaine, algo a comentar, acrescentar? Não? Giramar, alguma coisa a comentar sobre o livro? Não só, porque eu não estou ouvindo bem, né? Ainda vou ouvir. Aí eu não anoto. Quem anotou alguma coisa aí deve dar uma contribuição maior, né? O meu nome, O Milagre da Manhã, o nome do livro, né? O Milagre da Manhã para transformar seu relacionamento. É muito focado no relacionamento do casal, é? Esse focado mais no relacionamento do casal e familiar também. Voltada para a família. Mas o que você falou aí é muito, muito importante, o que você tem falado no comentário. Tá joia. Eu digo, que coisa linda que ela está falando. Eu comecei a pensar, eu digo, isso aí é quase uma poetisa, dava para fazer uma letra de uma música. Essa mensagem que eu estava lendo aqui, que eu anotei, o livro é bem importante sobre isso. Tá joia? Então, gente, eu vou ficar, acho que é a Elaine aqui. Deu pau no teu sol. Acho que é igual antes de ontem, mas gratidão, Joyce, obrigada por estar com a gente aí. Segue seus trabalhos também, agora você tem hoje a academia também, né? E bora lá, vamos seguir o dia com muita energia. Aí quem tá nesse projeto, que está entrando agora, poderá fazer, eu estou dando essa dica, né, de assistir a Mastermind no sábado, que tem muitos comentários, né? Isso, muito bom também. A gente tem que assistir a Mastermind no sábado, às 5 horas da manhã. Ela demora, às vezes demora, porque é muita gente participando e muita gente tem a oportunidade de falar, que eles lá dão essa oportunidade, né? Às vezes faz fila lá de gente pedindo a falar.
E Ai, aí, que bom. ouvir de novo, quem está no computador, ouvir de novo com aquela letra, a letrona grande. Muito bom. É uma dica que eu estou dando. Ah, obrigada, Juramar. Vamos fazer isso, esse hoje está no sábado, às 5 horas, tá? Eu vou parar de gravar aqui, que eu vou ficar com a um pouquinho.